Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2025. Nesse primeiro trimestre de 2025, nós já estamos estudando a carta do apóstolo Tiago, e a lição de hoje é a lição de número 2, com o tema Autenticidade em meio às provas e tentações. Lembrando que você que ministra na sua igreja com slides, seja então um assinante do ebedenfoco.com. Isso mesmo. Você sendo um assinante do ebedenfoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. Além disso, estes slides são editáveis. A maioria dos slides que você conhece na internet não são editáveis, o que dificulta a sua ministração. Os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua ministração. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e nós já fizemos mais de 750 slides. E que maravilha! Você pode baixá-los, todos eles. Basta você se tornar um assinante do ebedenfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar a você um conteúdo de qualidade. Por isso, acesse o site ebedenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe agora mesmo pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, e diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Primeiro, nós precisamos observar que a expressão tentações aqui, a maioria, acredito que 100% dos estudiosos da Bíblia vão dizer que a tradução tentação aqui não é a melhor. A melhor tradução aqui é provação. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, né? Inclusive, William Barclay acredita que a palavra aqui traduzida para paciência melhor seria traduzida para perseverança. E é importante a gente observar que o próprio texto, como na segunda parte do texto aqui, diz: sabendo que a prova da vossa fé, né? Então, não faz sentido a tradução para cair em várias tentações. Não é tentação a ideia aqui. A ideia aqui é de provação no sentido didático, pedagógico e não provocativo, de uma cilada, de uma tentativa de levar ao pecado, mas numa clara intenção de ensinar. Essa é a ideia do texto. O resumo da lição nos diz: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar a nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. E aqui o comentarista usa as duas expressões, né? Provas e tentações, porque de fato o capítulo 1 de Tiago vai abordar as duas ideias, né? As duas ideias, tanto a ideia da prova, né? Muito no contexto do que os irmãos estavam vivendo de perseguição,
de falta de comida, de falta de moradia, porque eles estavam na diáspora, né? E ali eles estavam sendo também perseguidos por romanos, né? Por estrangeiros e até por irmãos judeus que não eram convertidos. Então, a provação deles ali, que era perseguição imediatamente, né? Inicialmente, é isso que Tiago está mostrando, eles estão sendo provados, sendo perseguidos porque são crentes. Estas provações também elevam, né, as provações a outros setores da vida, né? Eles estão sendo perseguidos por serem cristãos, mas aí vem as provações que, por causa disso, eles têm moradias muito estéreis, né? Muito precárias, trabalhos muito precários, pouco trabalho, com isso pouca alimentação, dificuldades e assim por diante. Então, o texto do primeiro capítulo de Tiago nos fala das duas coisas, tanto da prova quanto da tentação, né? O texto também vai falar muito sobre tentação, inclusive citando um dos textos que é mais importante sobre esse assunto, que é onde Tiago diz que ninguém é tentado por Deus, que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Nós iremos ver esse texto mais daqui a pouco na frente. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Tiago capítulo 1, do verso 12 até o verso 16. Como o texto é pequeno, eu vou ler para a gente ter uma noção do que a gente vai estar estudando. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Na verdade, bem-aventurado o varão que sofre a provação. Porque quando for provado, né? Não faz sentido bem-aventurado o varão que sofre a tentação e depois quando for provado, né? Teria quando for tentado. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, né? Aqui a palavra tentado já é um sentido de provocativo mesmo. Diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então aqui, vamos voltar no texto aqui, nós temos, né, aquela observação que eu fiz, né? O texto do primeiro capítulo de Tiago fala tanto da provação no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual que os irmãos estavam vivendo, quanto também da tentação. E a tentação aqui, geralmente quando a gente fala assim, eu fui tentado ou alguém está sendo tentado, está pensando em um agente externo. Mas o que Tiago está ensinando aqui é que a nossa tentação, a tentação que nós passamos, ela geralmente é produto da nossa própria natureza caída. Ela não é necessariamente um agente externo, como nós costumamos dizer, o diabo me tentou, né? Na verdade, o que nós temos é a nossa própria natureza nos levando a ciladas. Nossa introdução. A vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida, né? Todo o capítulo 1 fala muito sobre isso, mas especialmente até o verso 4, nós temos, né, Tiago fazendo esta observação. Por exemplo, do verso 2 em diante diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente.
né? Nós estamos vendo aqui Tiago falando da provação que a gente enfrenta no dia a dia e que esta provação, ela é, na verdade, pedagógica. Por isso é importante, né? O professor pode explorar, eu sei que nós estamos na introdução aqui também, mas o professor pode explorar isso com seus alunos e dizer para os irmãos que estas provações, não a tentação, porque quando você passa muito por tentação, quando você é muito tentado, alguma coisa está errada, né? Passar por tentações é natural por causa da nossa natureza caída. Mas viver sendo tentado o tempo todo é porque quem está vivendo tentado o tempo todo está alimentando de alguma forma, está muito próximo de algum problema, por isso está sendo tentado o tempo todo, ou a sua carne está sendo mais alimentada do que o seu espírito, por isso está sendo tentado. Agora, quando a provação ela é pedagógica, a gente passa por provações todos os dias, né? E na maioria das vezes são provações distintas, mas elas são naturais e são até pedagógicas para o nosso amadurecimento. Na lição deste domingo, veremos o que são as tentações, sua procedência e propósito na vida cristã. Também vamos refletir a respeito da diferença entre a tentação e a provação e como essas experiências podem nos levar a desenvolver uma fé autêntica. Por exemplo, diferença de provação e tentação. O que a provação produz e o que a tentação, quando é consumada, produz? Quando você é provado, você é ensinado e a sua fé amadurece. Quando você é tentado, você é provocado, você é estimulado e pode se afastar de Deus. Quando você é provado, a sua provação produz perseverança. Quando você é tentado, a tentação ela estimula a desobediência. Quando você é provado, a provação estimula a amizade com Deus. Quando você é tentado, a tentação estimula a inimizade contra Deus. Quando você é provado, seu caráter é aperfeiçoado. Quando você é tentado, se ceder à tentação, você vai sofrer vergonha. Quando você é provado, você adquire sabedoria, know-how, expertise. Quando você é tentado, a consumação da tentação geralmente é o pecado, e o pecado gerado gera a morte. Primeiro tópico, a força produzida pelas tentações. O que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado. Mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões. No hebraico o termo é nisi e no grego é ekpeirazo. Ambos significam provação ou teste. Teste ou provação, mas no sentido de estímulos que levam ao pecado. Essa é a ideia. É importante a gente lembrar que os termos, eles são muito parecidos. Algumas vezes, por exemplo, só muda de substantivo para verbo ou adjetivo, mas para a gente entender, você precisa entender o contexto em que ele está. Como assim, meu? A Bíblia ela é, na sua maioria, contexto, gente. A gente precisa ler a Bíblia observando o contexto. Eu sempre gosto de fazer essa analogia lá na igreja quando eu estou ensinando sobre contexto. Por exemplo, se eu falar assim, a manga, o que é que você vai pensar? A manga. Para quem mora na roça, manga, repartição onde se coloca gado. Também tem a manga, a fruta, e tem a manga da camisa. Como é que eu sei que essa manga é a manga da camisa? Quando na frase está explicando que a manga é a manga da camisa. Mas é manga. É manga.
Se eu falar assim, a manga rasgou, obviamente todo mundo vai saber que eu estou me referindo à manga da camisa. Mas se a manga está verde, provavelmente a ideia vai ficar mais próxima de você entender que eu estou falando de uma fruta, né? E assim por diante. Então, o contexto é importante. Esses termos, eles são similares e às vezes causam certa confusão. Mas você vai entender quando você estudar o contexto. As tentações são estímulos, ou seja, um teste, e podem surgir em diversos momentos e também em diversas áreas da vida. Em sua carta, Tiago distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhes origens e propósitos diferentes. Versos 3 e 4 diz: sabemos que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Olha a prova. O que é a prova? A prova da nossa fé, a prova da nossa crença. Essa prova da nossa fé é a prova da nossa confiança, para ver se nós realmente confiamos em Deus. Essa prova da nossa fé, a prova da nossa confiança no caráter e no poder e na santidade de Deus, não é para Deus saber se temos fé. Por exemplo, quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, Deus não estava tentando saber se Abraão era temente. Deus estava mostrando para Abraão que ele era obediente, que ele tinha fé. Era para Abraão saber, era para Abraão entender, porque Deus já sabe. Deus não está alheio a nada dessas coisas. Deus não está alheio à minha fé. Ele sabe se eu tenho uma fé verdadeira, uma fé estruturada, uma fé sólida ou não. Na verdade, é que não sei. E como eu não sei, então Deus permite a prova ou até envia a prova para que eu seja pedagogicamente ensinado, para que eu amadureça e então chega a uma estatura de perfeição. Enquanto as provações são vistas como oportunidades para crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, as tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar do Senhor. É crucial reconhecer essa distinção para compreender como lidar com cada situação de acordo com a orientação bíblica. Primeiro, nós já falamos isso lá no início, o próprio texto do comentário faz essa distinção. A provação é pedagógica, a tentação são estímulos nos provocando o pecado. E é importante a gente notar que na maioria das vezes a provação é algo externo que vem de fora para nos incomodar, para nos atingir, para nos afligir. Mas a tentação, ela está diretamente, como o Tiago diz, diretamente ligado à nossa natureza caída. A tentação, ela pode ser um estímulo externo, mas baseado em algo que há dentro de nós. O pecado, a nossa natureza pecaminosa. É por isso que o texto diz, quando alguém for tentado, não diga estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não tenta. Por quê? Porque a tentação é a provocação, é o estímulo, é o despertar do desejo do pecado. E o que Deus iria ganhar com isso? Nada. Muito pelo contrário, é até contra a sua própria palavra. Então, aqui nós entendemos a diferença entre tentação e provação. A provação, eu costumo dizer que ela é necessária na vida do cristão. Como diz o filósofo brasileiro, o Luiz Felipe Pondé, que se não fosse as provações na nossa vida, nós seríamos bem idiotas. Um tom sarcástico e grosso do Pondé, mas ele está dizendo o seguinte: a provação lapida. É como o ouro passando pelo crivo, pela purificação. A provação lapida qualquer pessoa. Uma pessoa arrogante, uma pessoa que não tem cuidado com nada, uma pessoa que não se importa com nada. Depois de algumas provas
de alguns processos pedagógicos, você vai ver que essa pessoa vai mudar profundamente. Jesus, em seu ministério terreno, foi tentado pelo inimigo no deserto. Todavia, Jesus não pecou. Hebreus 4,15 diz que nós temos, né, um sacerdote que se compadece de nós, porque ele foi também tentado como nós somos. A diferença da tentação de Jesus é que a tentação de Jesus, ela foi toda externa, toda de um elemento externo. O diabo estava tentando Jesus a partir de um pressuposto que ele via nos seres humanos, que é a natureza caída, mas Jesus não tinha essa natureza caída, por isso não teve êxito nenhum. Se fosse um ser humano normal, né, com uma natureza caída, talvez o êxito do inimigo seria muito grande, mas como ele estava lidando com uma pessoa que não tem a semente do pecado em seu coração, em sua natureza, então ele não conseguiu nada com Jesus. Mas a tentação, as formas, elas são muito idênticas, né? Agora, acontece que nós, quando somos tentados, nós somos, né, enganados pelos nossos próprios desejos. Como eu já disse antes, eventualmente tem elementos externos, agentes externos nos provocando? Tem, mas ele só provoca porque sabe que em nós há uma natureza cobiçosa, caída, gananciosa, vaidosa, arrogante, orgulhosa e uma série de outras coisas horríveis que a nossa natureza guarda. O nosso Salvador e Mestre venceu a tentação e devemos nos aproximar dele com fé para que sejamos também vitoriosos. Jesus em tudo foi tentado, por isso ele conhece as nossas tentações e pode nos dar força e sabedoria para resistirmos. 1 Coríntios 10:13 diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Esse é mais um texto que também é discutido sobre a ideia do termo ser tentação ou provação. Mas o fato é que nada está além do limite de cada um de nós. A procedência das tentações. Segundo Tiago 14:15, as tentações procedem de nossos desejos carnais que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus, né? O texto diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Por exemplo, você é uma pessoa que é bem resolvida com dinheiro. Então, naturalmente, o diabo não irá tentar você nessa área. Pelo menos não com tanto afinco. Ele irá tentar você naquela área que ele sabe que você é atraído. Naquela área que ele sabe que você é frágil. Que você já tem uma inclinação muito maior. Porque é como diz o certo sábio, né? Para onde a árvore cai? A árvore cai para onde ela se inclina. Para onde ela está inclinada. O diabo, ele sabe disso. E então, ele vai levar as pessoas... Ele vai tentar as pessoas naquilo que ele sabe que já é a inclinação daquela pessoa. Por isso, o texto está dizendo, cada um é tentado quando é atraído e enganado e engodado pela própria natureza pecaminosa. Quando esses desejos são concebidos, dão a luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. Portanto, as tentações não vêm de Deus. Importante a gente observar sobre isso aqui, e o professor deve explorar isso com seus alunos. Quando nós lemos lá em Mateus, Jesus dizendo assim, foi dito aos antigos, não adulterará. Eu vos digo, se você olhar para uma mulher desejando ela, você já adulterou. E aqui nós temos uma questão importante dentro desse contexto, porque assim,
Você olha para uma mulher e deseja ela porque o pecado mora em você. Ou em nós, né? Vamos colocar assim. Meu pastor sempre puxa a minha orelha para quando eu estiver ensinando eu não colocar na terceira pessoa do plural, mas na primeira pessoa do plural, né? E ele tem razão, eu concordo com isso, né? Erro porque a gente erra, mas eu tenho que consertar. E eu deixo um conselho para você que ministra: é sempre bom você pensar, na hora que você estiver ministrando, ensinando, em colocar as exortações na terceira pessoa, ou melhor, na primeira pessoa do plural. Nós, não vós, mas nós, né? Nós. Quando nós somos tentados porque nós temos alguma inclinação. Porque ele desejaria que pecássemos, se o seu objetivo para nós é alcançarmos a estatura de varão perfeito, a santidade. A verdadeira causa de comportamentos pecaminosos não está em Deus, mas em nós mesmos e no diabo. E o diabo só nos tenta porque ele sabe que a nossa natureza já está inclinada para aquele mal. Tiago aborda a respeito da provação, nesse caso pedagógica, né, teste, que são os desafios ou dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Esse tipo de provação é um meio de desenvolvimento espiritual. Conforme Tiago 1:12, as provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Essa provação aqui é tipo assim: você está em um caminho. E esta provação são as dificuldades do caminho. As dificuldades do caminho. Dificuldades que lhe motiva ou lhe desmotiva. Vai depender da fé que você tem. Essas dificuldades, elas podem fortalecer ou lapidar a sua fé ou lhe desestimular. Depende de como você encara. Elas têm como objetivo fortalecer a fé e combina com a coroa da vida. Já a tentação são desejos e inclinações pecaminosas que levam uma pessoa a errar o alvo. Muitas vezes, pessoas imaturas, quando passam por provas, transformam essas provas, né, ou acusam essas provas de serem tentações, mas não. As provas é para lapidar você. As tentações são provocações, estímulos para o pecado. O papel do inimigo. Embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo, Satanás, sabe como explorar essas fraquezas, tentando-nos a nos afastar de Deus, né? Como eu já falei, ele só tenta quando ele percebe que aquela área é a nossa inclinação, né? Então é onde ele vai trabalhar. Mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual, é de cada um de nós. Tiago descreve o processo da seguinte maneira: a pessoa é tentada pelo mal, atraída e seduzida pela própria cobiça. A vontade, quando concebida, dá luz ao pecado. Sentiu vontade, alimentou isso no coração, concebeu exatamente como vai ser e agora só falta concretizar. E o pecado, quando consumado, concretizado, gera a morte. O pecado, quando não confessado e abandonado, torna-se uma prática levando a pessoa à escravidão, que é uma questão muito importante, né? Cuidado com pequenas práticas que levam a condutas e condutas que levam a caráter, e o caráter leva a escravidão. Segundo tópico, as provações e seus propósitos. Todos os filhos e filhas de Deus são provados. Já sabemos que as provações são situações difíceis permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos e filhas. As provações têm um desígnio
positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão, né? Como eu já falei, a provação ela é pedagógica. Elas são comparadas ao processo de lapidar o ouro. Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, contém muitas impurezas. Por isso, precisa ser levada ao fogo para que todo o metal pesado saia e fique só o que é valioso e nobre. É um processo de purificação. E você sabe que esse processo de purificação é queimar no fogo, é derreter no fogo. A prova de fé. Tiago destaca que a prova da nossa fé produz paciência e perseverança, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, né? E a prova da fé, a ideia no original aqui do grego é a ideia de um processo, né? Nós passamos por um processo que aos poucos vai nos aperfeiçoando. A prova da nossa fé é um processo de aperfeiçoamento. Por isso, as provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã autêntica. Por que as provações nos levam a confiar mais em Deus? Porque nas provas, né? Nas provas, nós percebemos a nossa incapacidade. E aí nós temos a escolha de confiar em Deus. E confiando em Deus, nós percebemos, conhecemos Deus. E assim nós desenvolvemos um caráter maduro, porque aprendemos a não confiar em nós mesmos, a não tentar resolver as coisas de qualquer jeito, mas a esperar no Senhor. No Novo Testamento, a ideia de provação está relacionada a uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Geralmente está associada à ideia de confiança e um santo fervor. Tiago acrescenta o termo grego hipomon, que pode ser compreendido com estabilidade, constância, tolerância, sendo no Novo Testamento a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Hipomon, né? Estabilidade, constância, contentamento alegre, tolerância, né? Isso está relacionado à maturidade, ao estado de aperfeiçoamento da pessoa. Bênção nas provações. Tiago afirma que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, depois do processo de purificação do ouro, de cunha da moeda de ouro, né? Depois de aprovado, depois de terminado, passado pelo processo, receberá a coroa da vida que Deus, o Senhor, prometeu aos que o amam. Assim, as provações são oportunidades para receber bênçãos divinas e crescer em intimidade com Deus. É importante, por isso que Tiago diz, meus irmãos, tende alegria quando passarem por provações. Quando vocês forem provados, lembre, eu estou sendo aperfeiçoado. Quando eu estiver sendo provado, lembre-se, Deus está dizendo, meu filho, eu estou tratando você, eu estou aperfeiçoando você para elevar o seu patamar, para levar você a lugares maiores, para dar a você uma missão maior e assim por diante. Deus, quando permite a provação, ou até mesmo quando Ele nos prova, Ele não está nos abandonando, nos castigando, Ele está nos aperfeiçoando para que nós possamos ser mais úteis no seu reino. Suportar a provação implica perseverar na fé em meio às lutas e forças contrárias, sofrer, aguentar brava e calmamente os maus tratos, sabendo que Deus está ao nosso lado e é a fortaleza em quem podemos nos abrigar. A Bíblia, o Novo Testamento, nos ensina isso o tempo todo. Paulo fala sobre isso, Jesus é mestre em falar sobre isso. Não revide. Quando você estiver na prova, entenda a prova, aprenda com ela, mas não devolva o mal que fazem com você
também com o mal, devolva com o bem. A Bíblia diz que nós devemos colocar brasas vivas na cabeça das pessoas que nos perseguem. O que a Bíblia está falando com isso? A Bíblia está falando que cada vez que uma pessoa nos maltratar e nós tratá-la bem, isso será como uma brasa de fogo na sua consciência que vai queimar e vai fazê-la acordar para o mal que está fazendo. Terceiro tópico: sabedoria, proteção e confiança. Busque a sabedoria divina. Tiago afirma que se alguém tem falta de sabedoria, deve então pedi-la a Deus. O verso 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O ano passado, o ano de 2024, o último trimestre que nós acabamos de estudar, nós estudamos sobre provérbios. E nós aprendemos recorrentemente em provérbios que sabedoria é, antes de tudo, temer a Deus. Né? Então, quando você estiver pedindo sabedoria, antes de tudo, peça a Deus temor. Que quando você começa temendo a Deus, isso livra você de um monte de vacilos. A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, aonde eu vou buscar sabedoria? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e orando. Isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é ler e meditar nas Escrituras. Ao ler e meditar nas Escrituras, o que vai acontecer? Você vai aprender a temer a Deus. E aí é o que diz o escritor de Provérbios: o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Você teme a Deus? Se você teme a Deus, então você é sábio. Porque é básico entender isso. É tolice alguém não temer a Deus. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e explicá-la e aplicá-la, melhor dizendo, à nossa vida. É preciso conhecer a vontade de Deus. Não faz sentido cristãos que vivem suas vidas sem lerem a Bíblia. Porque se eu não leio a Bíblia, eu não vou entender, eu não vou conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E é óbvio, eu não vou aprender o que é sabedoria e o que é temor a Deus. O salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para esconder a palavra é preciso uma leitura de qualidade, que envolve pensamento, sentimento e chega à vontade. Né? Tem muitos cristãos que deixam para ler a Bíblia só na hora que o pastor está lendo lá na igreja. Não faz um devocional, não faz anotações. Minhas Bíblias são todas cheias de anotações. Quantas vezes eu já fui pego de surpresa para pregar na igreja e eu tenho ali um texto que eu fiz várias anotações, vários apontamentos que pronto, já serve como uma mensagem. Muitos cristãos não leem a Bíblia. Isso é recorrente. E os que leem apenas decodificam, não estudam, não fazem anotações, não aprendem nada, são ouvintes esquecidos. A memorização das Escrituras, nesse caso, torna-se importante, assim como a aplicação à nossa vida. A leitura da palavra gera em nós temor, e esse temor é o primeiro estágio para uma vida inteligente. Por isso, leia a palavra de Deus, medite nela e aplique-a à sua vida. Eu tenho necessidade de ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque eu sou muito esquecido. Eu não consigo memorizar bem versículos da Bíblia. Os versículos até às vezes memorizo, mas as referências eu sempre me perco. Então por isso eu preciso estar sempre lendo e anotando, para tudo estar vivo na minha mente. Proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado por violências e conflitos. Por isso, não são poucas as pessoas que desenvolvem doenças emocionais. O mundo está um caos, né? Nós vivemos o século da depressão, da ansiedade e do suicídio. Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo. Síndrome do pânico, medo de guerras, medo da violência do tráfico, medo da instabilidade econômica.
Contudo, como cristãos, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Deus nos ama. Deus nos ama. E é importante a gente lembrar disso. E estamos seguros nele. Quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados do perfeito amor divino por nós, de modo que nem a morte, nem a vida podem nos separar desse amor gracioso. Um amor que nos alcançou maravilhosamente. Romanos 8 e 38 e 39 nos fala, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo está dizendo com isso aqui? Paulo está sendo prolixo, né? Está sendo prolixo aqui nas suas palavras para poder dizer assim, ó, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada tem poder para nos arrancar de Deus. Nós somos cativos de Deus, estamos presos a Ele e nada pode nos arrancar de Deus. Assim, a consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. E isso é fundamental. Por isso andamos em confiança, sem medo, mesmo vivendo em um mundo perigoso. Que, aliás, quando nós falamos de paz, a paz para nós que servimos a Cristo, né, e o professor pode explorar isso com seus alunos, não é ausência de guerra. A paz que vem de Deus é confiança irrestrita em Deus, é descanso pleno em Deus, é satisfação em Deus, até mesmo em meio a guerras, a dificuldades, a enfermidades, pobrezas e assim por diante. Incerteza, a marca da pós-modernidade. Como resultado do pensamento crítico do mundo moderno, se tornaram comuns em nossa sociedade a dúvida, a incerteza e a incredulidade nas pessoas. Duvidar ganhou status de intelectualidade. E daí o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores cristãos. Isso aqui é realmente uma grande idiotice, né, que a pós-modernidade trouxe. Duvidar ganhou status de intelectualidade. Mas não gera nada. Não gera absolutamente nada, só perdição. Essas pessoas que duvidam, elas só se perdem. Essas pessoas que alimentam a dúvida, elas são pessoas revoltadas que estão se perdendo e não estão produzindo nada para melhorar a própria vida porque não podem, somente confiando no Senhor. No pensamento moderno, o questionamento tornou-se uma espécie de ídolo. Mas a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança, certeza e uma fé consolidada em Deus. Para se adquirir sabedoria, nós precisamos buscar em Deus através da sua palavra e da oração, e não duvidando de tudo como um tiro no escuro que só vai trazer mais confusão. É essa mesma confiança e a certeza que levaram Daniel e seus amigos a não se contaminarem quando estavam cativos na Babilônia. Eles não se dobraram diante de outros deuses. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso aqui é sensacional. Quando você tem uma fé que chegou no ápice dela, você fala o que Ananias, Misael e Azarias falaram. Nosso Deus vai nos livrar. E se ele não quiser nos livrar, ainda assim permaneceremos fiéis a ele. Oh glória, que maravilha de palavra. A falta de fé tem se tornado o Deus deste século. Por isso, precisamos ter cuidado. Seja seletivo e não ouça e veja qualquer coisa, mas somente
o que vai fortalecer a sua fé e torná-lo sábio. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso aqui. Eu concordo que pessoas imaturas, jovens, por exemplo, não devem estar ouvindo qualquer pessoa, nem lendo qualquer pessoa. Tá? Não deve. Uma pessoa madura já tem esta liberdade, né? Já tem essa liberdade. Mas olha só, estas pessoas que promovem essa desconstrução da fé na verdade, ou são, na verdade, pessoas que estão perdidas. São pessoas que estão perdidas. Elas estão tentando se encontrar, mas como elas não são capazes de se humilhar, porque isso passa pela humildade, elas então se revoltam. Olha só, pense bem, acompanhe bem o meu raciocínio, né? Estas pessoas que lançam essas asneiras, essas idiotices na internet, escrevem essas baboseiras, essas atrocidades, são pessoas que estão perdidas, mas elas são orgulhosas demais, arrogantes demais para admitir isso. E por isso elas preferem se revoltar e se tornam pedras de tropeços do que se humilhar. Eis o ponto principal. A humildade. Irmão, seja sempre humilde. Entenda sempre que você não entende nada. Admita que você é pequeno, que você é incapaz. Seja profundamente dependente de Deus e de sua palavra, que você será sábio. Quarto tópico, o cuidado com o que vemos e desejamos. Atraídos pelo que vemos. Como já vimos, Deus não é fonte da tentação, mas sim o diabo. Né? Não é bem a fonte, né? O diabo não é a fonte da tentação. O diabo é um estimulador. Porque a fonte da tentação, mesmo segundo Tiago, né? E aqui o texto está aqui, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar pelo mal e a ninguém tenta. Aqui só o verso 14 explica melhor, né? 14 e 15 vai explicar melhor. Mas é isso. O diabo não é a fonte da tentação, ele estimula, ele aproveita, mas a fonte da tentação é a nossa própria natureza caída. São os nossos desejos carnais, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ganância, né? A nossa incredulidade, a nossa ira. Isso é a fonte das nossas tentações. Não podemos nos esquecer de que o inimigo é descrito nas Escrituras Sagradas como tentador que busca desviar as pessoas de Deus. E ele, né, como diz 1 Tessalonicenses 3 e 5, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ele provoca, ele estimula o que está dentro. O sistema de valores deste mundo que jaz no maligno também é fonte de tentação. Temos de ser cuidadosos, pois somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos, e o inimigo usa a atração e o desejo para nos fazer pecar. E é aquilo que eu falei lá no início, citando um certo sábio que diz: para onde a árvore cai, a árvore sempre vai cair. Inevitavelmente, ela sempre vai cair para o lado que ela está inclinado. Nós temos uma natureza pecaminosa inclinada para o mal, e nós vamos sempre estar mais estimulados a fazer o mal por causa da nossa natureza, a não ser que nasçamos de novo. Tomemos como exemplo a história do primeiro casal, Adão e Eva. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Eles sabiam que não poderiam comer do fruto de uma árvore no jardim, mas foram atraídos pelo desejo e entregaram-se ao pecado, né? Primeiro nasceu neles, apesar de que eles não tinham a essência do pecado dentro deles como nós temos. O pecado ainda não havia sido gerado na carne humana, mas mesmo assim eles se deixaram levar por algo dentro deles. E aí o agente externo Satanás apenas estimulou. É por isso
professor deve explorar isso com seus alunos, que é importante que o jovem, que o crente, esteja bem alimentado na palavra e longe de agentes ou de momentos ou de coisas que o estimula ao pecado. É importante que a gente esteja longe disso. Tiago utiliza o termo gerar no versículo 15 para mostrar que ninguém peca sem ansiar pelo pecado, sem desejar. Ninguém peca da noite para o dia, né? O irmão fulano ou a irmã fulana cometeu adultério. Vou falar logo assim, um pecado bem pesado. Oh, meu Deus, do nada, coitado ou coitada. Não, irmão, ninguém adultera da noite para o dia. Ninguém. É exatamente como o Tiago está falando. Primeiro, você foi despertado o desejo, alimentado esse desejo. Depois você foi dando lugar para esse desejo. Aí você concebeu o pecado por inteiro na sua mente, no seu coração. E então, o dia que teve a oportunidade, consumou. É assim que o pecado acontece. Então, nós primeiro precisamos entender que nós temos que viver uma vida precavida, uma vida vigilante, porque a nossa natureza é traiçoeira. Ela começa a desejar e a gente acaba por falta de vigilância, estimulando, e daqui a pouco está concebido e é só dar à luz. Antes que o pecado vire uma ação, ele passa por um processo de gestação na mente do ser humano. Por isso devemos nos proteger, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? O diabo vê aquela arvorezinha torta, inclinada para um lado, então ele vai lá, empurra. Toda vez que ele passa ali, ele empurra um pouquinho, ele dá uma soprada, ele empurra um pouquinho, ele vai, empurra, ele volta, ele empurra um pouquinho, daqui a pouco essa árvore está no chão. É assim que o diabo faz, e é por isso que nós precisamos estar atentos. Não se esqueça de que a origem da tentação está em nossos desejos, né? A fonte da tentação são os nossos desejos, a nossa natureza caída. Jamais vem de Deus e nem mesmo vem de alguém externo. Alguém externo como o diabo, o mundo e outras coisas estimulam, mas está dentro de nós. Desenvolvendo um caráter cristão. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. De certa forma, é um teste do nosso caráter. Como você reage sob pressão? Tentação. Quando você é provocado. Quando você é provocado, estimulado, tentado a despertar a ira, como você reage? Eu, particularmente, Melquisedeque José, confesso para os irmãos que luto poderosamente, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, contra a minha natureza em relação à ira. Porque a ira, sim, é uma inclinação terrível na minha vida. E Deus tem me dado vitória. Muita gente acha que a pessoa se explode, ele faz barraco, ele não leva desaforo para casa e acha isso uma virtude. Não! Isso é uma coisa horrorosa. Isso é pecado. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que identificar a faísca desse problema e apagá-la, porque isso é mal. O próprio Tiago vai dizer aqui que a ira não glorifica a Deus, não traz glória para Deus. A ira do homem não glorifica a Deus, não tem nada de valor. Nós temos que, no momento de sob pressão, nós temos que olhar para Deus e lembrar que Jesus, no momento de sob pressão, ele ficou em silêncio. É fácil ser bondoso com o próximo quando está tudo bem. Mas e quando os outros nos tratam mal? Quando vêm as tempestades, como reagimos? Isso aqui é interessante. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim: Melqui, a nossa maior responsabilidade é com as nossas reações. As nossas ações, elas são geralmente muito pensadas, até mesmo as más. Mas no geral, óbvio que eu não estou generalizando, mas, de certa forma,
As nossas ações, elas são muito meticulosas, pensadas. A gente que já tem certa maturidade, então, não vai ficar por aí pensando, meditando e maquinando porcarias. Ou, tipo, não vou ficar meditando e me estimulando, me provocando. Quando alguém me trata mal, eu vou reagir com violência, com ignorância, com ira. Ninguém faz isso. Mas na hora que você é provado, vem as reações. E aí é onde a gente deve estar profundamente preocupado, porque na maioria das vezes as reações nos levam a situações bem difíceis. A forma como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito da nossa fé e do nosso caráter. O Senhor deseja nos tornar maduros, fortes e completos, e por isso permite as tentações e provações. Sem passar pelo processo, nós não melhoraremos. E lembro mais uma vez o que o Luiz Felipe Pondé fala: sem as provações nós seremos muito idiotas. As provações nos aperfeiçoam, nos faz pessoas melhores, mais agradáveis. Por isso, se você está passando por uma provação, lembre-se, vá orar e ler a Bíblia e pedir aconselhamento de alguém maduro. Mas não fique irado não, porque você está sendo lapidado. José foi duramente tentado e provado quando estava na casa de Potifar, mas ele revelou ter um caráter ilibado e uma fé verdadeira, por isso não cedeu. Tiago mostra que em vez de murmurarmos diante das tentações e provações, devemos vê-las como oportunidades para o nosso crescimento em Cristo e desenvolvimento do nosso caráter. Devemos estar sempre nessa perspectiva. Hoje em dia, os coaches, os grandes empresários falam muito isso e eu acho legal. O erro é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado. Se você errou, lembre-se, errar é humano. É burrice você permanecer no erro. Mas não se desespere. Aprenda com esse erro. Aprenda. Deus está conosco em todo o tempo. Tenha confiança de que você não está sozinho. Ele nos concede força e sabedoria para resolver os problemas e suportá-los. Então, seja paciente, seja confiante em Deus. Padrões modernos. O objetivo do inimigo é nos levar para pecar. Curiosamente, o pensamento pós-moderno afirma que não há padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano, né? Não há padrão de certo e errado. Eu amo uma pessoa do mesmo sexo que eu. Não tem problema, desde que seja amor verdadeiro. Não, isso é mentira, isso é cor do capeta, isso é cor do satanás, isso é mentira. Existe um padrão, sim, é o padrão bíblico, é o padrão de Deus. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que aos olhos de Deus há sim o certo e o errado. Retidão, desvio, pureza e pecado, firmeza, fraqueza. Tal verdade se baseia na própria natureza de Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor, sempre, que está revelada na sua palavra, como fez o jovem José, também Daniel e seus amigos, e não ceder às tentações do diabo, e não ceder às tentações da pós-modernidade, do intelectualismo barato e idiota. Não. Princípio de sabedoria é temer a Deus. O errado é cometer o pecado, cedendo às tentações. Quando alguém cai em tentação, cedendo ao pecado, se coloca em uma posição contrária de Deus e à sua lei, atraindo para si o juízo divino. Não tem jeito mesmo. Deus é misericordioso, mas todo pecado tem consequência. Por isso que Paulo diz em Gálatas: tudo que o homem plantar, isso também colherá. Como o crente deve reagir às tentações? Essa lição é grande, viu, gente? Misericórdia. Ele deve reagir com resistência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Responsabilidade. Eu sempre gosto de falar isso na minha igreja. Responsabilidade, irmãos. Autorresponsabilidade. As pessoas gostam muito de colocar culpa nos outros. Eu estava lendo sobre, por exemplo, sobre o pecado de Jim Swaggart, né, um grande pregador que teve no mundo aí. Quando ele pecou e foi confrontado, ele disse assim: o diabo me enganou. Autorresponsabilidade. Ele não admitiu que ele estava errado. Ele não admitiu que a falha estava nele. Ele não admitiu que ele mesmo se enganou, que ele caiu no próprio conto dele.
Agora ele se exime da responsabilidade e coloca a responsabilidade no diabo. O diabo tem sua responsabilidade, mas você também tem. Nós também temos, precisamos entender isso. Se nós nos furtarmos de nos autorresponsabilizar, de ter autorresponsabilidade, nós nunca seremos maduros. Muitos jovens nesse momento estão sendo tentados e infelizmente alguns vão acabar cedendo, mas outros vão resistir. De qual lado você deseja estar? Esteja do lado daquele que assume a responsabilidade, admite suas falhas e amadurece e cresce. Aqueles que cederem à tentação certamente vão ter de lidar com o sentimento de culpa, dor e vergonha, o que é uma coisa muito triste. Para estes, o único caminho a tomar é o do arrependimento, retornando para Deus. No arrependimento verdadeiro encontramos a tristeza pelos erros, a confissão e o desejo de abandonar o pecado. O arrependimento verdadeiro nos traz contrição, uma certa tristeza. Então, caso você tenha cedido à tentação, saiba que o Senhor é misericordioso e justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas não se esqueça, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas não se esqueça, Deus é misericordioso, eternamente misericordioso, mas não se esqueça, Ele perdoa os nossos pecados e não nos condena ao inferno. Mas não se esqueça, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Nossa conclusão. Aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação na palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essas verdades vai nos ajudar a viver uma vida cristã autêntica em que a fé é continuamente refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável que reflita a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Mais uma vez eu digo, acesse o site ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo que precisa para uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.